É com muita alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um Evangelho na Casa da Fraternidade, em sua casa. Para isso contamos com a ajuda dos nossos irmãos espirituais para a realização desse nosso trabalho. Então, mais uma vez, pedimos a Deus a permissão e a Jesus para darmos por início o Evangelho da manhã de hoje. Que possamos ficar em paz, tranquilos, para a realização da nossa tarefa, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito oportuno do Evangelho, que é o mal e o remédio. Podemos até dizer assim, o mal é o remédio. Por que o mal é o remédio? Porque é ele que nos traz a oportunidade da cura. Porque se nós não sentíssemos dores, dificuldades, tanto a dor moral como a física, como é que íamos procurar a cura? Como é que íamos em busca de um remédio tanto do corpo como o remédio espiritual, que é o nosso Evangelho, que é a nossa finalidade de estarmos aqui, curar os nossos espíritos. Então que Jesus abençoe a todos nós. Vamos dar início à mensagem de hoje do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito de André Luiz e o irmão Antônio Baduy Filho. A mensagem é o mal e o remédio. Você complica, Deus favorece. Você sofre, Deus alivia. Você erra, Deus ensina. Você teima, Deus espera. Você se aflige, Deus socorre. Você desvirtua, Deus corrige. Você desorienta, Deus equilibra. Você se revolta, Deus acalma. Você fraqueja, Deus fortalece. Ainda que você não perceba, a providência divina sempre ajuda e encoraja. O mal é a provação com a ausência da fé. O remédio é a certeza da presença de Deus. O remédio é o Evangelho, o remédio é Jesus. O maior médico da humanidade. Então, lembrando só o item aqui, que se você complica, Deus favorece. Se você está em dificuldade, buscando muitas vezes a revolta, porque não pode realizar aquilo que você almeja, Deus te dá o caminho. Aí vem o sofrimento. O sofrimento parece que é eterno quando você se desespera, quando falta a sua fé. Então, se você sofre, Deus alivia. Você erra, vem a dificuldade. Muitas pessoas vão até o suicídio porque erraram. Com vergonha, buscam o quê? No desespero, fugir. Então, se você erra, Deus ensina. Muitas vezes você teima. E se você teima, Deus espera. Para isso, Deus não castiga e nem perdoa, porque Ele vai te dar sempre a oportunidade. Você se aflige, você falta a paciência, falta até mesmo com a caridade, contigo e com o próximo, Deus te socorre na hora exata. Então não adianta desespero, porque tudo na vida passa. Você se desvirtua, Deus te corrige, te dando a oportunidade do acerto. Você desorienta, o equilíbrio vem através de Jesus, através do Evangelho. Você se revolta, Deus te acalma, passando sempre a mão sobre nossas cabeças, assim como nós devemos fazer com os nossos filhos. Você fraqueja, Deus te fortalece. É o Evangelho. Para isso nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, para trazer essa mensagem que é de grande proveito para todos nós. Para isso pedimos nesse momento que possamos fechar os olhos do corpo físico para agradecer a Jesus.
Então, Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, nessa manhã maravilhosa, em que nós pedimos a permissão de todos vocês para que possamos entrar em vossos lares com o nosso Evangelho, a casa da fraternidade em sua casa. Para isso, Jesus, pedimos ajuda e contamos com o amparo de toda a espiritualidade para a realização da nossa tarefa em paz. Então, nos dá a permissão de iniciar o nosso trabalho na manhã de hoje, que assim seja. Agora o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o mal e o remédio. Vamos ver o que diz aqui a mensagem do Evangelho. Fala assim, item 19, capítulo 5. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que havia pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que aí vieste aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de beatitude e de alegria? Não o reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhes tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegando ao último degrau da objeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias e opulências e me reduzisse à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e perseverança e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Dando uma paradinha aqui, se olharmos ao pé da letra, vai se verificar que é muito sofrimento, é muita desilusão, é muita dificuldade que o ser humano que veio reencarnar neste planeta de prova e expiação para sofrer. É muita injustiça. Se nós olharmos só a parte material, se olharmos a parte espiritual, vamos ter um divisor aí, ontem, hoje e amanhã. Então, se estamos sofrendo hoje, vamos parar, pensar, analisar o porquê estamos sofrendo. Viemos aqui para expurgar, viemos aqui para nos melhorar. Começamos aqui num degrau lá embaixo e com nossas atitudes voltadas sempre para a lei de amor, de caridade e fraternidade, nós vamos aí subir degraus nessa escala evolutiva. Então é para isso que viemos aqui. O planeta que vivemos é um planeta de prova e expiações. Ninguém viria para cá para poder chegar aqui, cruzar os braços, só sorrir,
só ter felicidades e tudo mais e daqui. E olhando do lado, teu irmão, olhando mais embaixo um pouquinho, as necessidades, onde a gente encontra lugares aí no nosso planeta que faz você chorar se você tiver um pouco de sensibilidade. Mas logo vem a conformação, vem a consolação. Então, na realidade, aqui é um mar, aqui é um vale de dores, de lágrimas, de sofrimento. Mas também é uma escola onde a gente aprende a desenvolver o potencial melhor. Não se pode exigir amor de alguém se nós não estamos preparados para doar esse amor. Primeiro, aquele que clareia, que acende uma luz, que é o amor, ele tem que fazer esse amor se expandir aos demais, principalmente começando com ele. Então é isso aí. O Evangelho vem dizer que na realidade o mal é o verdadeiro remédio, porque se não fosse a topada, não se lembraria de Jesus, de Deus. Né? Antigamente a gente dava uma topada quando ainda andávamos na estrada, vamos dizer assim, a estrada do pecado, do erro, a gente falava o quê? Um palavrão. E hoje a gente tem o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Quando você dá um tropeço, uma topada, surge um obstáculo na tua vida, você diz, ah, meu Deus, me ajude, aí pronto. E vem a ajuda necessária. Então, vamos para o Evangelho de novo. No estado de desencarnados, ou seja, no estado na erraticidade, que é a época onde você passa entre um plano e outro. Então, no estado de desencarnado, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditastes bastante forte para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísses triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo, em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, toda dificuldade, toda dor moral, toda dor física, ela tende a nos levar para mais alto, para que você possa olhar para você, raciocinar as dificuldades da vida e seguir em frente, sem se revoltar, sem reclamar, sem estar querendo jogar a culpa em alguém, transferindo a tua responsabilidade. Você tem que assumir, porque nosso Pai Deus nos deu a condição. Ele falou que não colocaria fardo pesado em ombros fracos. Se nós estamos na dificuldade, estamos sofrendo, é porque temos a condição de suportar toda a dificuldade. Então, se nós estamos aqui com um fardo nas nossas costas, achamos que está pesando demais, podemos fazer igual aquele que carregava a cruz, onde todos passavam carregando suas cruzes, e ele, esperto, começou a cortar pedacinho por pedacinho da sua cruz, ou seja, na trajetória ele achou que estava levando vantagem, porque a cruz dele cada vez mais diminuía de peso. Mas chegou um momento da vida onde tinha um penhasco que ele tinha que usar essa mesma cruz, fazendo ela de ponte, para que assim ele atravessasse para o outro lado. Quando ele olhou em sua volta, todos faziam isso. Decepção total. A cruz dele não dava. Então, foi aconselhado por alguém, volta e junta todos os pedacinhos da tua cruz
para que você possa assim atravessar esse vale de sofrimento. Então não adianta burlar a lei divina. O que adianta é termos a coragem para vencer as dificuldades. O Evangelho ainda. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé. O olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Ou seja, quanto mais você abre a boca para reclamar, mais difícil fica a execução daquela tarefa. É fácil, quando você vê uma dificuldade, você tem que o quê? Parar, pensar, pedir ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade, e aí você começa a ter raciocínios. Começa os irmãos espirituais, através da corrente mental, da intuição, você começa a ter novos pensamentos, chegam até a tua mente como você vai manipular aquela situação. E daí, a instante, você que chorava, que sofria, que se maldizia, você está cantando ao Senhor, agradecendo a ajuda necessária. E aquele mal, aquela dor que doía já não dói mais. Porque o remédio necessário que você empregou, a dosagem exata foi a fé, a paciência e a resignação. Porque tendo fé, paciência e resignação, tudo sai favorável, tudo fica mais fácil. Então aquele que crer é forte pelo remédio da fé. Aquele que está na dúvida vai sofrer muito mais. E o pior de tudo, não vai ter ajuda, porque ele se demonstra orgulhoso, vaidoso, egoísta, e aí você não tem como realizar aquela tarefa, porque você se encontra só. À medida que você busca o auxílio da prece, o pensamento em Jesus, você ali está todo protegido, todo fortalecido pela fé. Então, voltando para o Evangelho, no encerramento do mesmo, diz assim: o Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorce sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de alegria ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem
e que choram, que suas almas se alegrem porque serão abençoados por Deus. É muito gratificante conhecermos a doutrina dos Espíritos, que é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus, traduzido para nós pela espiritualidade, que vem nos auxiliar, nos dando a intuição, nos dando a inteligência necessária para você colocar em prática tudo. Então, do momento que você acorda até o momento que você vai descansar seu corpo físico, do qual a espiritualidade aproveita aquele teu momento de emancipação, e aí lá num plano espiritual você recebe as orientações necessárias. Então não adianta de maneira nenhuma estarmos aqui tentando burlar uma lei, tentando fazer com que essa situação se modifique. Então nós estamos no plano de prova e expiações, mas ainda estamos aqui doentes, ainda somos doentes, nós estamos em tratamento. E para chegarmos à cura, temos que fazer a vontade de nosso Pai Deus, seguir os caminhos de Jesus, que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e não há por onde correr, não há atalho, você tem que seguir esta reta, esse caminho que é Jesus. Então esta era a mensagem que passamos para todos nós, encarnados e desencarnados, que essa mensagem possa penetrar em vossos corações, em vossos pensamentos, e pormos em prática a realização da lei de amor e de caridade. Então Jesus, nesse momento, pedimos e fechamos os olhos para agradecer essa oportunidade mais uma vez e sairmos daqui felizes porque realizamos nossas tarefas. Então Deus de amor e bondade abençoe e ampare todos nós, encarnados e desencarnados. Quando eu falo todos, é realmente todos, é pensando de um polo ao outro desse universo, tanto em cima quanto embaixo, em todas as situações. Que Deus abençoe, fortaleça, dê a fé necessária para chegarmos ao nosso objetivo, que é um dia galgar um espaço melhor, um planeta melhor, que estamos lutando para isso. Então Jesus fortalece, protege e ampara todos nós, em nome de Deus, que assim seja. Nunca se entregue, nasça sempre com fez assim, eu pensei que estava mandando eu sair. Deixe a luz do sol brilhar.